Olá, bem-aventurados! Gostaria de falar com você hoje sobre uma coisa muito interessante, sobre o propósito. Propósito de Deus nas nossas vidas. Algo que a gente não consegue compreender, né? Principalmente ao longo da nossa vida, quando a gente vai passando por situações e entrando em caminhos que na hora a gente encontra muita dificuldade e a gente não consegue ver, não consegue entender. Porque os propósitos de Deus é assim, é pra gente não entender mesmo, né? Só quando ele tá lá perto de se concluir que a gente vai tendo a compreensão daquilo que Deus quer para nossa vida. Ele vai nos moldando ao longo do caminho. Eu achei muito interessante, né? E eu vou compartilhar com você. Olha, acredite no propósito de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida que só Ele conhece. Quando Jacó olhou para José, ele viu um bom filho. Os seus irmãos só viram um sonhador, inútil. Os viajantes só viram em José um escravo. Potifar olhou para José e viu um mordomo. A mulher de Potifar só viu em José um objeto. O carcereiro Mor viu em José um líder na prisão. O copeiro e o padeiro viram em José um conselheiro condenado. Todos estavam errados acerca da vocação de José. Deus olhou para José e viu um governador do maior império daqueles dias. Não fique desanimado por aquilo que as pessoas não veem em você. Continue caminhando pelo que Deus vê em você. Não subestime ninguém, porque você nunca sabe o que Deus depositou na vida dessa pessoa para o futuro. Davi foi ungido antes de se tornar rei, enquanto ainda era um adolescente simples, pastoreando ovelhas no deserto. Esther era uma menina órfã e escrava, mas ela era uma rainha em espera para o tempo de Deus. Não importa como as pessoas te veem, importa é como Deus te vê. Tá vendo? Não importa como as pessoas veem você. O que importa é como Deus te vê. Quando eu li esse texto, eu achei ele bem interessante. Falo muito. Aliás, as palavras que eu compartilho com vocês aqui nos vídeos não é para você. É para você também. Mas primeiro ela é para mim. Ela chega para mim, Deus fala comigo através da minha vida, de tudo que eu vivi, de toda a experiência que eu tive com Deus até agora e o caminho que Deus me levou, que eu tive que passar para que eu entendesse o propósito de Deus na minha vida, né? Através da transformação, da libertação, da restauração. Foi um caminho difícil, foi um caminho cheio de provações. Mas isso me falou muito de como as pessoas sempre me viram, né? Sempre me viram como um rebelde sem causa, como um fracassado, como um delinquente, como um pródigo, né? Como um irresponsável, como um mentiroso, como um prostituto, como um ladrão, como um adúltero, sabe? Como um impuro, como um mentiroso, como vítima, né? Como vítima. As pessoas gostam de dizer que eu me faço muito de vítima. Você se faz muito de vítima. E também como uma pessoa perversa, né? As pessoas têm muitas imagens sobre mim, né? Talvez se você sair e perguntar para as pessoas como elas me veem, talvez elas descrevam desta maneira que eu falei para você, né? Segundo os olhos delas. Mas aqui o texto é muito interessante. Como é que Deus me vê? Será que é dessa maneira? As pessoas podem me olhar com todos esses adjetivos, com todos esses defeitos que eu falei aqui. Pode ser que elas enxerguem isso na minha vida, o que eu acho um pouco discrepante, porque eu não tenho muito essa conduta, né? Eu não tenho esse tipo de conduta. Eu sempre passei por isso na minha vida. Das pessoas falarem muitas coisas a meu respeito que muitas vezes eu nem estou praticando ou nunca pratiquei e nem estou fazendo, mas elas formam um conceito e concretizam, decretam aquela opinião sobre você que antes eu perdia muito tempo tentando provar para o outro que eu não sou isso, que eu não sou aquilo. E eu cheguei num ponto da minha vida que eu entendi que eu não preciso provar nada para ninguém. A única pessoa que eu devo satisfação na minha vida é para Deus sobre os meus atos, porque
A única coisa que me traz peso na minha consciência é se eu estou agradando a Deus. Se eu estou fazendo a vontade de Deus, eu não estou preocupado em agradar o meu pai, em agradar a minha mãe, em agradar o meu patrão, em agradar os meus amigos, em agradar os meus vizinhos, o povo que me vê na rua. Eu não estou nem aí para a opinião das pessoas. Deixa elas pensar, elas sempre pensaram o que elas quiseram de mim. Elas sempre formaram elas acham, né? Elas olham, elas julgam e elas decretam a sentença dela e formam aquilo ali a meu respeito. Eu não vou perder meu tempo tentando convencê-las do contrário. Não preciso passar por isso. Quem é de verdade não precisa ficar combatendo contra isso, porque a verdade ela é predominante, ela prevalece. Então, se a pessoa tem uma opinião formada a seu respeito, uma opinião que é desagradável a seu respeito, deixa ela vai perceber com as suas atitudes. Foi assim que eu tenho mostrado para as pessoas, me afastando dos ambientes. Talvez as pessoas tenham certa opinião sobre mim, têm alguns conceitos pelos ambientes que eu frequentava, talvez pelas pessoas que andavam comigo, que eu andava junto na época, entendeu? E eu fui entendendo isso, Deus foi me mostrando isso ao longo do caminho. Então falou, talvez você não faz essas coisas, e não é tudo isso que o povo diz que você é, mas você está inserido em ambientes que detonam isso sobre o seu caráter a seu respeito. Então o que eu fiz? Deus me trouxe isso, abriu os meus olhos e a minha visão, então eu fui mudando. Já que eu não sou um adúltero, eu não posso andar com pessoas adúlteras. Se eu não sou um mentiroso, eu não posso andar com quem mente. Né? Eu não posso. Se eu não sou um prostituto, eu não posso andar com pessoas que se prostituem. Não é preconceito, não é nada contra. Só que o ambiente diz muito sobre você e sobre as suas atitudes, ainda que você não esteja praticando. Gente, entendeu? Ainda que você não esteja praticando. Mas o que eu tô falando aqui é do confronto. Eu ficava confrontando muito. Ah, fulano, você é isso, você é aquilo. Eu ficava falando com as pessoas que eu não sou, perdendo meu tempo. Eu poderia estar aproveitando esse tempo fazendo outras coisas, ajudando as pessoas, gravando vídeo aqui, contando minhas experiências para ajudar você que está assistindo nesse momento. E aqui o texto foi muito específico, falando da história de José, de pessoas que veem a gente hoje de uma maneira e não dão nada. Gente, eu era um projeto fracassado em relação às pessoas. As pessoas acharam que eu não teria futuro. Eu lembro de um período, quando eu estava terminando o ensino médio, né, e eu era muito extrovertido no colégio. E eu lembro que quando eu falei com o meu professor de matemática, que tinha lá um determinado momento que ele estava perguntando quem ia fazer o quê, que profissão que a gente ia seguir. Eu falei com ele que eu ia fazer direito. Quando eu falei isso, ele riu da minha cara. Ele riu da minha cara, né? Ele riu, ele debochou, ele falou, não vai dar em nada isso. E eu lembro muito bem que quando eu passei no vestibular e que eu fui lá buscar o meu histórico, ele estava na secretaria nesse momento, que eu peguei o meu histórico e a secretária me perguntou para que eu queria o meu histórico escolar. Eu falei, porque eu passei na faculdade de Direito e eu vou fazer o curso de Direito. E ele estava lá, ele falou, eu não acredito, você passou mesmo no vestibular? Eu falei, passei. E agora eu vou começar a fazer o curso. Então ele já tinha uma opinião formada por mim. As pessoas sempre me olharam dessa forma. Eu vou ter que fazer uma segunda parte desse vídeo, porque os meus testemunhos são longos, hein, gente? E assim, os vídeos são muito curtos. Eu vou fazer a segunda parte aqui agora e você acompanha, por favor.